Maricruz aceita a proposta que Karen lhe fez, e Mohamed pede que ela conte qual seu maior desejo, pois será atendida hoje mesmo se for possível. Maricruz diz que seu maior desejo no momento é voltar ao cassino livremente, mas Carola a impede. Mohamed promete que ela vai ter sua vontade feita assim que comunicar a Karen e se despede da dama. Carola informa Tony para impedir a entrada de Teobaldo no cassino a partir de hoje e o mande procurá-la se não concordar. Eduardo e Araceli se beijam na praia. Otávio fica de vela de longe e lamenta que o amigo esteja fazendo o que ele também fez com Maricruz, com a diferença de que não vai sentir nenhum remorso nem solidão. Mais tarde, Araceli se prepara para viajar e promete voltar em cerca de um mês, ou até antes se achar necessário. Teobaldo não entende o motivo da diferença de tempo, então Araceli continua fingindo que vai ficar com as primas e inventa que não sabe se será bem recebida por elas, por isso pode acabar voltando antes. Os dois se abraçam e Araceli entra no táxi para ir ao aeroporto. Otávio avisa que Eduardo vai se arrepender, mas ele não liga e sai do hotel com o amigo para voar. Teobaldo agradece Tony com sarcasmo por delatá-lo para Carola, mas ele conta que foi Raíza que disse à irmã que a Mendonça foi ajudada pelo feioso. Tony não permite a entrada do deformado, informando que ele não trabalha mais na embarcação. Tobias conta para Alessandro como foi a passagem de Mudinha pela clínica e que o médico está preocupado pelo bebê da menina, já que ela nem entende que está grávida para poder se cuidar. Alessandro manda o mordomo dar um jeito de explicar para Mudinha que ela vai ser mãe. Tony manda Teobaldo verificar com Carola que é verdade, mas ele dispensa e pede que o pau-mandado avise a patroa que vai precisar de um mês para se arranjar em outro lugar antes de deixar a acomodação da empresa. Eduardo encontra Araceli no aeroporto esperando o avião. Otávio observa com pena e Jaque observa com ódio. Tony informa a Carola que o navio já vai partir e Teobaldo já está sabendo que foi dispensado. Carola estranha que ele não tenha vindo fazer um escândalo, então Tony conta que o feioso pareceu nem se importar com a demissão, inclusive demonstrou até alegria, deixando a vilã intrigada. Tony também conta que ele pediu um mês para ir embora e avisou que vai querer o último salário quadruplicado se Carola chamá-lo para fazer qualquer coisa, com a certeza de que ela chamaria. Eduardo acomoda Araceli no avião e a tranquiliza sobre a viagem. Jaque observa os dois com ódio e pergunta se a menina é namorada de Eduardo. Araceli confirma, e a aeromoça alega sentir pena dela por isso. Karen volta para a Ilha Dourada após dar um pulo nas Arábias. Mohamed conta que tem notícias sobre Maria Alessandra. Maricruz imagina como Karen vai fazer para obrigar Carola a deixá-la entrar no cassino novamente, pois se nem o poder do Emir for suficiente, terá que dar um jeito de provar que é a verdadeira Maria Alessandra Mendonça e arriscar a vida de Alessandro. Mohamed conta a Karen que Maria Alessandra apenas pediu para voltar ao cassino. Carola liga para a casa de Alessandro e pede que Tobias passe o telefonema a ele. Karen acha o pedido de Maria Alessandra muito fácil, mas Mohamed discorda pois a autoridade do local é Carola e ela pode fazer o que quiser. Karen ordena que o assistente procure saber se o navio é de propriedade do cassino ou se é alugado, pois se for a segunda opção, vai comprar o contrato desse aluguel pela fortuna que pedirem só para ter o direito de mandar e desmandar no local. Karen conta que também vai agir de outra forma enquanto essa compra acontece, pois também tem outro interesse no navio além de ajudar Maria Alessandra a entrar nele. Carola conta para Alessandro que está tendo muitos embates com a representante dele e foi obrigada a bani-la do cassino, pois ela anda por aí como se fosse dona de alguma coisa e atrapalhando os negócios com seus barracos e imposições absurdas, sendo capaz de até inventar mentiras, como a de que é a filha perdida do sócio. Alessandro fica sem reação. Carola pergunta se a pau-mandado dele tem o sobrenome Mendonça mesmo como já alegou, e Alessandro confirma a mentira de que ela é uma parente distante. Carola pergunta o nome da filha que Alessandro perdeu, e ao ouvir que é Maria Alessandra, questiona se ele sabe que a impostora disse para todos na ilha que se chama assim também desde que chegou. Karen manda Mohamed avisar a Carola para liberar o heliponto do navio, pois vai ter que usar o helicóptero para embarcar, já que nessa hora o barco está no meio do mar. Eduardo leva Araceli para casa, onde as primas dela moram. Uma senhora sai para atender e a menina pede para ela avisar a Maria Carmen e Violeta que Araceli está chamando, mas a dona revela que essas duas moças já se mudaram dali tem uns 5 meses e não disseram para onde iriam. Eduardo comemora em silêncio. Carola confirma que Maria Alessandra, ou seja lá como a usurpadora se chame de verdade,
Está se fazendo passar pela filha do sócio e precisa ser retirada da ilha antes de causar mais prejuízos ao cassino. Eduardo quer levar Araceli para achar um hotel, mas ela sente medo de ficar sozinha na cidade. Eduardo se oferece para ficar com ela, mas tampouco a menina aceitará isso, então ele não sabe o que fazer. Araceli entra no carro e pergunta quando sai o próximo voo para a Ilha Dourada para poder ir embora. Carola se estressa ao telefone por ter que atrapalhar a jogatina para abrir o heliponto proibido do Karen e pede que Raíza se encarregue disso por ela. Pouco depois, Raíza recebe o Emir com um respeito cômico junto à comitiva de figurantes dele e o leva para o escritório da irmã. Carola estende a mão para cumprimentá-lo, mas ele ignora e a gerente tenta imaginar o que pode ser tão importante que o Emir teve que chegar voando no navio para falar. Karen exige que ela permita a entrada de Maria Alessandra no cassino novamente. Eduardo conta que o próximo voo só sai depois de amanhã, então Araceli vai ter que ceder em ficar 2 noites na cidade. Eduardo não entende o medo da menina se ela já trabalhou nas noites e tinha que viajar para se apresentar, mas Araceli explica que ficava com um monte de amigas e não sozinha. Eduardo volta a sugerir ficar com ela, mas Araceli prefere ficar sozinha mesmo. Carola explica que a própria Mendonça buscou seu banimento do navio e não pode voltar atrás na decisão, mesmo que a Alteza queira muito. Karen menciona que gostou muito do barco e gostaria de comprá-lo, deixando a gerente desconfiada. Maricruz tenta dormir, mas sem sucesso, pois precisa voltar ao cassino de qualquer forma antes que Carola destrua o negócio. Maricruz culpa Otávio por tudo isso, pois se não fosse ele, agora estaria na cabana mais preocupada em esquentar a janta no fogão a lenha com o vovô do que enfrentar uma bandida. Otávio também não consegue dormir pensando em Maricruz e em como ela mudou sua vida por completo. Karen pergunta quanto tempo Carola levaria para retirar todos os cacarecos do cassino do navio, pois não irá mais alugá-lo depois que comprar. Carola menciona que eles estão respaldados por um contrato muito longo, mas Karen confia que seu dinheiro vai ser suficiente para molhar algumas mãos e mudar algumas cláusulas. Carola engole seco e avisa que não é a única envolvida no cassino, mas Karen sabe que o sócio dela está debilitado e não vai ser de muita ajuda para impedir o despejo deles daquela embarcação. Karen cita que a gerente pode ser mais amável com ele e liberar a entrada de Maria Alessandra, assim não vai ter que lidar com o despejo. Carola oferece apresentar mulheres mais lindas que a Mendonça, mas o Emir só quer ela e dá uma chance para a malvada pensar bem. Eduardo se cansa de rodar pela cidade, então Araceli pede que ele a leve para uma delegacia para explicar sua situação e receber ajuda para voltar para a Ilha Dourada nem que seja de ônibus. Eduardo se chateia por ela não querer ficar com ele, mas Araceli já tinha avisado que veio ficar com as primas e não vai dar brecha para o namorado se fazer de bobo. Eduardo se revolta e não vai levar Araceli para canto nenhum então, pretendendo rodar com ela até dar o horário de um voo que pousa numa cidade perto da ilha, onde de lá ela vai poder seguir viagem mais facilmente. Carola pede ao menos uma explicação pro Emir colocá-la entre a cruz e a espada por uma mulher que nem gosta dele, tendo tantas mulheres à disposição e prontas para servi-lo, como Raíza por exemplo. Karen ignora os questionamentos e manda Canseco decidir logo o que vai fazer, pois se Maria Alessandra não estiver no cassino, Carola, seus funcionários e clientes tampouco estarão. No dia seguinte, Eduardo leva Araceli para o aeroporto a contragosto. Maricruz ouve a campainha tocando e teme quem veio encher seu saco dessa vez. Eduardo e Araceli chegam na Ilha Dourada. Araceli se sente mal com o piloto tratando-a com desprezo por ter feito pirraça. Eduardo se alegra que ela reconheça que foi infantil e a manda ir atrás de Teobaldo de uma vez. Carola visita a rival humildemente e pede para entrar para conversar com ela. Tobias vela o sono de Mudinha e sai do quarto ao ver que está tudo bem. Tobias conta a Alessandro que a coitadinha melhorou e agora basta esperar o resultado dos exames para saber o que ela tem. Alessandro demonstra chateação e conta ao mordomo que vai ter que ordenar o retorno de Maricruz para casa. Carola aceita que perdeu a briga e veio pedir encarecidamente que a Mendonça volte pro cassino o mais rápido possível, deixando a mocinha regozijando. Teobaldo se surpreende com Araceli voltando para casa menos de um dia depois de partir. Araceli chora e abraça o protetor. Maricruz tenta rir da vilã, mas Carola revela que não está fazendo isso por vontade própria e ela pode acabar tendo que ceder também em outra coisa para uma certa pessoa.
Araceli mente que está chorando de raiva por não ter encontrado as primas onde elas moravam e ter que voltar para trás com a viagem perdida. Teobaldo tenta animá-la, pois o que importa é que ela está segura em casa novamente, o que duvidou que aconteceria, e espera que ela só queira ir embora outra vez quando estiver casada. Carola avisa que a Mendonça vai ter 2 inimigos cruéis quando voltar ao cassino, mas ela não se importa, pois não tem medo do Emir e muito menos da bandida. Carola manda ela decidir logo, pois Karen está esperando. Alessandro conta ao mordomo o que Carola lhe disse sobre Maricruz. Tobias fica estático ao ouvir que a menina anda dizendo na ilha que é Maria Alessandra Mendonça, a filha perdida do patrão. Maricruz diz que só vai voltar ao cassino para cuidar do patrimônio do pai, por mais que a inimiga não acredite nesse parentesco, não para atender os desejos da Alteza das Arábias. Carola se despede fingindo o agradecimento. Tobias tenta fazer o patrão relevar o que Maricruz fez em prol do trabalho dela para ajudá-lo, mas Alessandro também pensa na vida agitada e inevitável que a mocinha está levando na ilha cheia de milionários sem ter a paz que uma mulher grávida precisa, constatando que sempre foi um erro ter permitido essa viagem dela para lá, a qual termina hoje. Ofélia vai entregar as correspondências para Miguel no escritório. Miguel separa as cartas que são para Lúcia, incluindo uma de Esther. Ofélia comenta que estava achando estranho mesmo a prima da patroa não dar notícias, já que até hoje não veio conhecer o bebê de Lúcia. Miguel manda a empregada levar as cartas para a esposa e fica muito triste por Otávio nunca mais ter mandado nada, mas com razão, pois até ele mesmo desconfia que Lúcia fez o mal contra Maricruz. Eduardo comenta com Otávio que vai pedir transferência para não ter mais que pisar em Ilha Dourada. Otávio deixa o amigo sozinho alegando que vai para a piscina do hotel, mas Eduardo desconfia que é uma desculpa para ir passear e tentar encontrar Maria Alessandra. Ofélia comenta com Lúcia que Miguel pareceu ter saudades de Otávio, mas a perversa não entende pois os irmãos nunca foram apegados e o cunhado nunca teve costume de visitar a fazenda desde que foi morar fora, inclusive sempre discutiram bastante. Ofélia garante que o patrão está mal por algum motivo e imagina que ele pode estar desconfiando de Lúcia. Maricruz reflete antes de sair de casa que seus problemas na ilha pouco importam, pois já teve uma pequena vitória dessa vez e está mais confiante para triunfar no futuro em sua vingança contra a família Narvaez. Otávio garante que dessa vez não vai mais se importar com Maria Alessandra e ter a dignidade de fingir que ela nem existe se vê-la por aí. Eduardo pretende dar um desprezo em Araceli também por não ter cedido aos desejos dele. Lúcia se enfurece e manda Ofélia calar a boca, pois ela não sabe de nada e é só uma subalterna que acha que pode ser amiga da patroa, cuja função é fingir que não vê nada que acontece e será demitida se começar a opinar demais. Ofélia se retira humilhada. Lúcia teme que a serviçal tenha descoberto algo, pois até então só Eusébio e Esther sabem do assassinato de Ramiro, e Miguel jamais vai perdoá-la se souber disso. A vilã tenta justificar sua maldade como proteção do bem-estar do filho. Tobias médica Mudinha e se tranquiliza com a melhora dela, sinalizando que ela precisa se cuidar porque vai ter um bebê. Mudinha sinaliza confusão, então Tobias vai buscar uma coisa e volta já já. Maricruz desfila perto do mar rumo ao navio. Otávio percebe ela se aproximando e tenta fingir naturalidade, mas não se aguenta e a surpreende no meio do caminho. Tobias mostra um livro com imagens sobre gravidez para tentar fazer Mudinha entender que tem um bebê dentro da barriga dela. Mudinha consegue entender e fica muito feliz. Maricruz tenta escapar, mas Otávio a persegue tentando puxar conversa e pergunta por que ela nunca o trata bem. Tobias tenta fazer Mudinha entender que precisa se cuidar e não se preocupar com a irmã, que está muito bem onde foi morar. Alessandro digita um e-mail pedindo que Maricruz comece a organizar seu retorno para a capital para terminar de passar a gravidez perto dele. Tobias invade o quarto do patrão berrando como se fosse uma grande coisa que Mudinha tivesse entendido que vai ser mãe. Otávio cita que Maria Alessandra age como se tivesse raiva dele antes mesmo de conhecê-lo, mas ela justifica que é assim mesmo e tenta passar. Otávio pede para contar sua história de amor e fazer a dama entender por que ele vive atrás dela. Maricruz debocha e acha mais fácil ser uma história de enganos do que de amor. Otávio pede um motivo plausível para sempre ser ofendido, então Maricruz fica prestes a revelar a verdade. Araceli nota Teobaldo muito tranquilo, então ele conta que não precisa mais pensar em muita coisa agora que foi demitido por Carola. Araceli fica com medo de passar necessidade, já que ele não a deixa trabalhar para ajudar nas contas,
Mas Teobaldo conta que ainda tem mais um salário para receber e tem certeza de que Carola ainda vai se arrepender da decisão. O telefone toca e Teobaldo vai atender, descobrindo que se trata justamente da vilã, que solicita a presença dele no escritório. Teobaldo zomba por sempre ter tido a razão. Maricruz diz que Otávio não lhe fez nada, então ele pergunta se ela está tentando descontar nele o que outro homem fez. Maricruz deixa a resposta no ar, então Otávio garante com a maior cara de pau que não é igual a todos os homens maus. Maricruz acha graça e pergunta se ele tem certeza que não fez nada que pese na consciência. Otávio diz que não é tão grave, e Maricruz debocha da benevolência do santinho, tentando sair daquela enrascada. Otávio pergunta se ele a faz lembrar alguém, já que tanto odeia sem conhecê-lo. Maricruz confirma que se lembra mesmo de um sem-vergonha que lhe fez mal. Teobaldo chega ao escritório e Carola finge que nunca demitiu o lacaio, pedindo que ele revise uma mercadoria que vai chegar para o cassino. Teobaldo a relembra de que ia pedir um aumento se ela voltasse a precisar dele, mas Carola não liga e vai dar o que ele quer. Maricruz desconversa que vários homens a fizeram mal. Otávio faz ela reconhecer que as lembranças influenciam no tratamento que ela lhe dá, assim como acontece com ele, e pede mais uma vez para Maria Alessandra ouvir sua história e entender por que a persegue. Carola faz até carinho em Teobaldo para tentar convencê-lo de ficar ao lado dela, mas ele a relembra de que pediu o salário quadruplicado. Carola pechincha um pouquinho e consegue fazê-lo aceitar apenas triplicado, já que tanto precisa dele. Otávio termina de contar e ressalta a parte onde teve que enganar Maricruz para se livrar dela, já que não suportava mais conviver, mas garante que não fez isso sem morrer de pena e fez de tudo para ajudá-la mandando dinheiro. Maricruz pergunta se ela era uma delinquente ou algo assim, já que ele disse que ela roubou joias da cunhada. Otávio assegura que ela tinha um bom coração. Maricruz fala demais e pergunta se ele pensa que a cunhada montou uma armadilha para tirar a esposa de Otávio da fazenda. Lúcia visita Simone desesperada e alega precisar da ajuda da amiga para um enorme favor. Otávio acha que Lúcia disse a verdade e tentou ajudar Maricruz, e da parte dele não achou que gostaria de outra mulher. Maricruz sabe que é só por causa da aparência e não permite que ele busque o amor da esposa nela, mas Otávio diz que não é bem assim, pois na verdade nunca amou Maricruz de verdade. Lúcia tenta se defender para Simone e fazê-la acreditar que não teve nada a ver com a sucessão de desgraças de Maricruz. Simone deduz que Miguel está desconfiando da vizinha e pede que ela não queira fazê-la de tonta, pois sabe que Lúcia odiava Maricruz e até inventou uma carta de Otávio para desiludi-la. Lúcia relembra de que pediu para tirarem Maricruz da cadeia, pois sentiu pena dela mesmo sendo uma ladra. Simone finge que acredita e manda ela soltar a bomba de uma vez. Lúcia pede que a amiga aproveite a amizade que tem com Miguel desde criança e o chame para conversar, a fim de sondar o que ele está pensando sobre o que Santa falou dela. Otávio diz que Maria Alessandra se parece com Maricruz nesse jeito meio indomável de agir, além da aparência física. Maricruz manda ele analisar bem a cara dela e confirmar que se parece com a miserável que abandonou. Em pensamento, a mocinha comemora que Otávio esteja se apaixonando por ela como Maria Alessandra. Assim sua revelação como Maricruz e a vingança que vem aí serão ainda mais saborosas. Otávio diz como ela é atraente. Maricruz diz que só pode aceitar um amor que não espelhe outra mulher nela e finge estar muito necessitada de um homem que faça isso. Otávio garante que pode ser esse homem. Simone não quer se meter nesse rolo, mandando Lúcia virar mulher e perguntar pro marido na cara o que ele está pensando sobre ela. Lúcia acha que Miguel não vai dizer, por isso precisa que outra pessoa pergunte, mas Simone acha que menos ainda ele vai querer contar para quem não tem nada a ver com a história. Lúcia se revolta alegando sua suposta inocência. Simone ironiza se ela é inocente mesmo e manda a amiga se virar. Lúcia xinga a horrorosa e diz que ela é mal agradecida, pois a ajudou de todas as formas a tentar ficar com Otávio. Simone discorda que tenha que ser grata, já que nem conseguiu. Lúcia alega não ter culpa alguma se Simone é tão feia que não consegue nem comprar um homem, mesmo tendo tanto dinheiro, então vai embora após humilhá-la. Simone sofre porque é verdade. Maricruz diz que Otávio precisa fazer muitas coisas para ela acreditar nesse suposto interesse dele, como parar de falar dessa tal Maricruz quando a ver e demonstrar 1.000.000 de vezes que quer ter algo sério, pois não quer acabar largada como ele já disse que fez com a miserável da fazenda que conquistou só para se vingar do irmão e da cunhada.
Otávio percebe que não comentou dessa vingança e pergunta como ela sabe disso. Carmela conta que quase foi agredida quando levou Lúcia para fora, de tanta raiva que a madame exalava. Simone conta que elas brigaram e provavelmente não são mais amigas após tantos anos, mas talvez seja melhor assim, pois percebeu o tipo deplorável de pessoa que Lúcia é, e quase foi cúmplice das maldades dela contra Maricruz. Maricruz finge que deduziu essa vingança, já que Otávio mencionou não ter conseguido sua parte da fazenda. Otávio a acha esperta até demais e confirma. Maricruz ressalta que a única que pagou o pato foi a tal da pobretona no fim das contas. Otávio pede que ela não o atormente com isso, pois finalmente está conseguindo ver uma luz para vencer o passado e encontrar o amor. Maricruz diz que também vê uma coisa maravilhosa para o futuro e vai aproveitar muito mais do que Otávio, que está incluído nesses planos, confessando por alto que há certas pessoas envolvidas que não vão se dar bem, então se retira. Tobias ainda acredita que Alessandro está se precipitando em chamar Maricruz de volta, pois ela está defendendo os interesses dele e até os da filha perdida. Alessandro sente a morte rondando e acha que não vai conseguir encontrá-la, mas Tobias garante que isso vai acontecer em breve. Simone visita o povoado e encontra o inspetor Soares, pedindo para conversar com ele sobre um tema delicado que envolve Maricruz. Eduardo atende um telefonema de Araceli no hotel, que quer pedir desculpas por como agiu na capital. Eduardo comemora a submissão da menina. Simone diz que sente um pouco de culpa pelas coisas que Maricruz sofreu e acredita na inocência dela. Soares lamenta que a fazendeira só venha reconhecer isso meses depois, contando que ele também acreditou na versão de Maricruz e por isso auxiliou na sua jornada rumo a uma nova vida na capital. Soares pensa em como Lúcia foi astuta para incriminar a mocinha, já que o que ela fez foi tão inacreditável que ninguém iria imaginar que Maricruz estava contando a verdade. Simone acredita que Lúcia fez a coitada comer lama para pegar um colar e pergunta se já descobriram como a cabana pegou fogo. Soares fala sobre a suspeita de que uma vela acesa caiu e ninguém reparou, ou que Ramiro deixou brasas no fogão a lenha que se espalharam. Simone manda ele pensar na chance de que o incêndio tenha sido provocado para assassinar o velhinho. Eduardo mente que Araceli errou feio pois tinha planos deles se conhecerem melhor na capital e até firmar um noivado. Araceli pede compreensão, pois tem princípios que não vai deixar de lado e só vai se entregar quando estiver casada. Eduardo finge que só quer a companhia de Araceli, como se eles fossem só amigos, e vai esquecer o que ela fez na capital. Araceli acha que assim tudo vai ser mais fácil e fica feliz com ele dizendo que vai vê-la mais tarde na mesma praia de sempre. Simone pede que Soares investigue o incêndio, pelo menos para eliminar a suspeita. O inspetor acha difícil, pois já passou muito tempo, mas vai tentar. Maricruz ia chupar uma mexerica, mas até se esquece da fruta conforme vai lendo o e-mail de Alessandro ordenando que ela vá embora de Ilha Dourada amanhã mesmo.